Todos nós temos dentro, carregamos dentro de nós, tanto a criança divina quanto a criança ferida. A criança divina, ela é aquela que ela viveu o potencial na infância, brincando, amando, se expressando de forma autêntica, sem ser punida. Mas essa criança, ela sempre teve alguém ali para ajudar a ela a se expressar. Muitas vezes a gente lembra dessa criança através de figuras como Krishna. Krishna é representado pela criança feliz, que é uma pura expressão do quê? Da expressão de alegria, da expressão divina. É a criança divina. Contudo, essa criança divina, ela foi sendo ferida ao longo do tempo. E às vezes lá na nossa infância, a gente não acessou essa criança divina. A gente passou por tantas situações com os nossos pais, irmãos, com a família, às vezes em locais adotivos, que por infinitas situações adoeceram, que entristeceram essa criança que poderia ter crescido com esse aspecto divino, mas que na verdade cresceu com os aspectos de trauma, com os aspectos de ferida. E foram momentos em que os nossos pais, muitas das vezes, não tiveram tempo para nós. Os nossos pais não validaram algo que a gente fez. E não é porque os nossos pais sejam ruins, porque naquela circunstância foi o que eles conseguiam, foi a forma como eles tinham. São situações que a gente se sentiu injustiçado, traído, abandonado, rejeitado. Momento que a gente esperou receber algo, mas a gente não recebeu. E todas essas experiências, elas ficam impregnadas no nosso campo energético. Se eu não tratei, se eu não lidei, isso vai ficar no meu campo energético. Então, ao invés de eu crescer com a minha criança divina, vibrante, forte, confiante, eu cresço com a criança ferida. E aí eu vou tentando fazer o que eu consigo. E aqui está um ponto crucial. Se eu não resgato essa criança ferida, eu não consigo abrir espaço para que a criança divina possa se manifestar plenamente e eu torno a ser quem eu preciso ser. Não tem como a gente fazer esse processo sem olhar para essa criança. Não há como eu me tornar um adulto curado sem eu olhar com amor, com acolhimento, com compaixão e misericórdia para essa parte minha que está aqui guardado e todos nós temos. Ali, nessa criança, foi inserido um sistema de governo pesado. E que sistema de governo pesado é esse? Um sistema de recompensa, um sistema de punição. Aquela criança passou a entender o mundo nesses dois aspectos. Se eu faço isso, eu ganho isso. Se eu apronto aqui, eu sou punido. Então, essas duas coisas ativam muito em nós o nosso lado chamado ladinho reptiliano, que é essa forma dual de eu agir, de eu me comunicar com o mundo. Meu nome é Ana Paula Bandeira, eu sou terapeuta energética, psicóloga, mentora de mulheres que desejam, trabalhar suas expressões de vida, a sua expressão autêntica no mundo. E nós estamos aqui em mais uma live para falar das nossas emoções, porque a gente precisa entender o que acontece com a gente precisa ter esse entendimento para que a gente possa ressignificar num estado de amor, né? Então me conte aí, vocês que estão chegando, quem chegou agora, hoje eu vou fazer um presente aqui para vocês, porque ontem eu não consegui fazer a live, não vou falar sobre esse assunto, porque senão não vai sair live, eu vou me descabelar aqui. Então, a gente deixa para falar desse assunto num outro momento. Mas você que está aqui comigo, coloca aí o foguinho para subir, para o Instagram reconhecer que o conteúdo é bom, que
que o conteúdo precisa ser entregue para mais pessoas. Isso ajuda a nossa comunidade. Dri, se você puder, lá nos nossos grupos do WhatsApp, falar que a live, manda o link dessa live para eles, se você puder fazer essa gentileza, de mandar para a galera vir assistir ao vivo, porque hoje o assunto ele é extremamente necessário. Se a gente não faz o resgate dessas crianças em nós, a gente não consegue acessar outros momentos, outras possibilidades, outras coisas na nossa vida. Vocês estão bem? Me contem, como estão? Como é que andam aí? Sentiram falta da live de ontem? Eu recebi uma mensagem ontem de uma seguidora nova, né? Ela falou assim, eu fiquei muito triste que não teve a live, eu me programei para assistir a live. Eu falei, que bom, mas não fique triste não, que hoje nós teremos a live e amanhã também, e semana que vem também. A gente vai ter muitas lives aí, porque a intenção é ajudar você, mulher, a sair desse sistema que a gente vive de aprisionamento. Então vamos lá, comecei a live falando dessas duas estruturas que nós temos dentro de nós, tanto a criança divina quanto a criança ferida. Você que está aí no YouTube, manda o link para o colega, já deixa seu like, porque isso ajuda a comunidade a melhorar, isso ajuda a comunidade a atrair mais pessoas com essa mesma vibração. Então vamos lá. A nossa criança, até os 7 anos de idade, a gente teve muito em comunicação com o nosso lado feminino. Até os 7 anos, a nossa mãe, né? Isso num ambiente onde você foi criado por pai e mãe, tá? Então, até 7 anos de idade, a gente é muito tratado, muito criado, muito acolhido pela mãe. E como nós somos ali totalmente dependentes, a gente não desenvolveu o nosso lado racional ainda. Então a gente passa a trocar com o nosso pai, com a nossa mãe, ali com aquela estrutura familiar, muito no inconsciente. Não é de forma racional e consciente, é no inconsciente. Depois dos 7 anos de idade, eu vou para o mundo, né? O que é esse vou para o mundo? Eu vou para a escola, aí eu vou entrar em contato com regras, com coisas sociais. Só que antes disso, o que acontece? Eu sofro vamos dizer assim, uma pré-modelagem familiar daquilo que eu posso ou não posso fazer. Existe um sistema de governo familiar que eu sou inserido e eu passo a trocar com o mundo através desse sistema de governo, né? Onde meu pai é a figura de poder, minha mãe é a figura de nutrição. E dependendo de como foi isso, se eu for depois para o mundo, é isso que eu vou carregar. Então, quando eu chego depois dos 7 anos de idade, eu começo a ter contato com o meu lado racional. Aí eu vou para a consciência, que aí é onde eu vou entrar em contato com o sistema de regras sociais da escola, punição e recompensa. Se eu sou, uma criança boazinha, eu vou ganhar um docinho. Agora, se eu aprontei, se eu puxei o cabelinho do coleguinha, vai ter uma punição. Certo e errado aqui. Existe o senso de crença daquela sociedade, porque se a gente parar para pensar como vive uma pessoa aqui no Brasil, não é a mesma forma que vive uma pessoa, por exemplo, nos países médios, do Oriente Médio, não é igual, né? A cultura deles lá é de uma forma, a nossa aqui é outra. Então, é inserido na criança um sistema de governo que acontece. E aí eu começo a entrar no modo de ativação, muitas das vezes, desses sistemas. Sistema de punição. Tem pessoas que ativam muito mais do que o sistema de recompensa. Outras vão ativar muito mais o de recompensa do que o de punição. Vai depender do que aconteceu, das feridas que eu carrego. Crianças que provavelmente foram muito cobradas se tornam rígidas e entram muito mais na punição do que na recompensa.
Crianças que tiveram muita recompensa, né? Receberam demais. O que acontece? Hoje elas trocam com o mundo, querendo sempre mais, sempre mais. O sistema de recompensa dessa pessoa adulta, ele é infinito, porque ela sempre teve muito. Então, para ela sentir algo, ela vai necessitar de muito. E às vezes esse muito coloca a gente num estado de doença. Então, sempre eu tô nesses dois hemisférios que é totalmente relacionado com o nosso cérebro reptiliano. E é por isso que a gente não consegue, muitas das vezes, essa parte é importante, atingir o nosso potencial humano. Nós temos várias outras áreas do nosso cérebro, coisas que a gente pode experimentar que a gente não consegue ativar. Por quê? Porque a gente não se permite viver inúmeras formas elevadas de vibração e prazer real, não aquele prazer ligado ao vício da sensação, punição, recompensa, né? Que não são prazeres ligados nem com o sistema límbico ou com o hipotálamo, nessas áreas que são de recompensa e punição. Então, as emoções, elas têm diversas nuances. Quando eu fui estudar sobre isso, gente, em relação à vibração da emoção, o que as emoções elas ocasionam no nosso campo, eu comecei a perceber uma mudança muito grande nas minhas clientes. Por quê? Eu comecei a aplicar, a mostrar para elas, ó, a emoção que você está vivendo aqui tá te levando num circuito que tá colocando você com muita punição. Ou você está buscando um estado de recompensa muito grande. Existem pessoas, clientes minhas, que eu preciso falar, você precisa sentir prazer. Mas não é um prazer, por exemplo, doce, ligado ao sensorial. É um prazer genuíno. É aquilo que eu faço que me gera muito valor. E as pessoas elas foram se desconectando disso. Por quê? Porque elas passam a trocar com a vida através dessas questões límbicas das emoções, que está dividida entre recompensa e punição. E aí o que acontece? Aquilo que está muito ligado, quando eu estou muito voltado, né, na questão da recompensa, que é o prazer, a alegria, eu acabo entrando num estado de euforia. Né? Coisas acontecem e eu me torno muito eufórico, ou eu vou para o estado de punição, que aí é o estado que me traz o quê? Aversão, tristeza. Então, todas as vezes que a gente está na alegria, na euforia, nos prazeres, nas sensações, a gente está ativando essa área de recompensa. Todas as vezes que a gente cai na decepção, na tristeza, na aversão, na apatia, por sentir que alguma coisa que eu não queria ter feito, ou, cara, eu deveria ter feito diferente, eu ativo essa área de punição. Então, o que acaba acontecendo é que quando alguém se sente culpado, essa pessoa ela vai se punir. Eu falei isso na outra live, né? O que é esse punir? Eu pego um chicote emocional e eu fico me degladiando o tempo todo. Eu não consigo seguir adiante. Porque a punição, gente, ela vai vir para você através de um contrato que você não fecha, de uma coisa, da venda de uma casa que não deu certo, um vício que você quer largar e não consegue. A punição, ela vai vir através de pessoas que você conhece e que não te dão respeito. Então, o tempo todo eu vou buscar um culpado, né? Se aconteceu alguma coisa na minha vida e ali eu ativei o estado de punição, eu vou precisar buscar um culpado. Então, primeiro eu tenho que identificar quem é o culpado. Dependendo da minha ferida emocional que eu trago, eu nunca vou me achar culpado, eu vou terceirizar. Se eu tô sentindo tristeza, aversão, por eu não ter recebido algo, vamos dizer que eu fiz um almoço, um jantar para o meu marido, lindo, maravilhoso, ele chegou cansado, e aí ele comeu e foi dormir. E aí eu falo, cara, como assim? Eu vou lá, me mato por esse homem, faço um jantar maravilhoso e ele vai dormir.
Ali eu tô na culpa, eu vou entrar na culpa. E aí eu vou culpar quem? Ele. Eu não vou me culpar pelo sentido de, olha a responsabilidade. Bom, eu fiz o jantar porque eu quis, eu não perguntei pra ele, amor, você quer chegar em casa, comer um jantar comigo hoje? Tá na minha companhia, você tá bem? Vamos ter um momento ali de troca? Eu não perguntei. E aí eu fiz, não recebi a recompensa que eu queria. E aí eu entro no estado de punição. Só que aí eu vou punir ele. No outro dia eu não faço janta. Fico uma semana sem fazer sexo. Enfim, coisas que a gente entra. E a gente troca com a vida dessa forma. Eu gostaria de receber carinho. A pessoa não me dá carinho. E aí isso está relacionado com o meu sistema de recompensa. Então ela já é culpada por isso. E eu começo a punir essa pessoa. Você não me deu carinho? Então agora eu vou te punir. Eu começo a castigar. E a punição, ela parte do princípio que se tem um culpado, esse culpado ele precisa ser punido. Se ele não é punido, eu mesma vou me punir. Eu sou a culpada. E se sou eu mesma, eu começo a ter várias ações que me punem, que é o autocastigo. Gente, a quantidade de mulheres que eu atendo, não, gente, é muita mulher que tá no autocastigo. Eu começo a me privar. Eu começo a gerar privações de, não vou fazer, não mereço, porque ó a merda que eu fiz. Eu falo coisas ruins sobre mim mesma. Cara, de novo isso, Ana Paula. Nossa, você não toma jeito, que burra, que ignorante. Eu começo a me degladiar. Eu me castigo. Eu me coloco de castigo. A gente se faz isso, a gente se coloca de castigo. Seja sincero, quem aqui não se coloca de castigo? Fiz merda, me coloco de castigo. Parece que eu tô lembrando dos meus pais me colocando lá no canto da sala, no cantinho do castigo. Literalmente eu começo a me privar de ter experiência de prazer, de ter experiência de alegria. Você que é minha cliente que tá aqui, seja sincera, quantas vezes eu falei pra você, você precisa sentir prazer, você precisa sentir satisfação na vida, porque você precisa sair desse sistema de punição. Mas não é esse prazer das emoções. Nesse sistema de culpa, gente, de eu achar um culpado, ou, né, sou eu mesmo, eu starto um processo de dor. Quando eu starto esse processo de dor, é muito sofrimento que a gente vive. É muito, 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 muito. A gente fica perpetuando esse ciclo de dor e sofrimento por uma força de reprodução, que é o que a gente acredita que funciona, porque a gente aprendeu isso lá na escola, lá nos nossos pais. É a única forma de fazer com que muitas das vezes eu não repita o erro. Ah, então, eu já fiz isso aqui, deu errado, eu me puni. Se eu fizer errado de novo, eu vou me punir de novo. E aí eu faço. Gente, pessoas que, por exemplo, tá de dieta, vai lá e come um brigadeiro. Meu Deus, acabei com a dieta, fiquei 7 dias sem comer doce, aí agora eu comi o brigadeiro, desandou tudo. Eu desvalido tudo que eu fiz por causa de um brigadeiro. Cara, comeu o brigadeiro? Ótimo, vai sorrir, tá tudo bem, comi o brigadeiro, eu tava precisando, acabou. Porque se você se punir, e a gente se pune, fica lá, com o chicotinho emocional, pá, pá, pá. Se eu fico me punindo, automaticamente eu vou entrar nesse sistema límbico. E aí eu vou buscar recompensa de novo, que é o que eu expliquei para vocês nas primeiras lives, que é o ciclo da frustração. O ciclo da frustração é quase que impossível sair dele sozinha. Porque eu me frustro. E aí eu vou buscar satisfação. E aí dessa satisfação eu não satisfaço, porque eu tô nesse ciclo. E aí eu gero insatisfação. E dessa insatisfação eu vou para a frustração de novo. E aí eu volto nessa repetição. Eu tô perpetuando. A gente acha que a única forma que é necessária é eu me punir, eu me castigar ou eu ter prazer. E esse prazer, ele não é o genuíno, é o do vício. É onde eu vou para comida, onde eu vou fazer milhares de cursos,
onde eu vou para outros vícios, pornografia, muitas pessoas, obesidade intelectual. Se eu acredito que eu não consigo corrigir as minhas ações, e eu não acredito que eu possa sentir prazer genuíno em ser feliz, merecedor de ser feliz, ali, gente, eu já ativo tudo isso. É como se eu fiz tantas coisas imperdoáveis, como que eu vou ser feliz? E a gente carrega isso. Agora, como que eu vou ativar essa criança divina em mim se eu tô nesse sistema? Então, isso tudo funciona como um sistema de autorregulação também, de autocorreção. Para eu não fazer mais isso, eu me puno. Para eu me lembrar de que eu não posso repetir erro. Mas, gente, isso aqui não tá certo ou errado. A gente veio para ter experiência. E vai ter hora que as coisas vão desandar. E vai ter hora que as coisas vão dar certo. Só que tudo isso também não é real, esse sistema de autorregulação e autocorreção. Isso é uma estrutura e ela é primitiva. E se ela é primitiva, ela não me permite acessar níveis maiores. Eu preciso sair desse sistema primitivo, que é esse sistema reptiliano. Então a gente já tem a capacidade de ativar outras áreas, de viver novas experiências. Gente, nós temos essa capacidade aqui hoje. A gente pode viver isso. Tanto que você vê pessoas vivendo uma vida muito mais tranquila do que viviam antes. Só que eu não preciso do outro para validar essa informação. Eu preciso validar isso. Eu preciso sair desse sistema de dor emocional. Porque é a dor emocional que me faz entrar nessa autorregulagem e eu ficar nesse looping que não acaba nunca de dor. Qual é a intenção de um terapeuta na vida das pessoas? É fazer com que a pessoa consiga falar da dor para ela sair do sofrimento. Porque é muito forte isso em nós, gente. Se a gente não fala o que sente, é aquilo que eu falei para vocês, tudo que fica no oculto ganha força. Se eu não falo o que me machuca... Gente, eu tô passando por um processo de luto, não dá para eu falar ainda, porque, enfim... Se eu não viver... Aí você deve estar... Olha, se você não for falar, você não tá vivendo. Não, é que se eu falar aqui, eu vou desabar. Ontem, eu desabei. E eu preciso fazer isso. Por quê? Porque a vida inteira eu fui condicionada que era errado. Então, quando eu fazia, eu me punia. Hoje não mais. Aqui eu tô como terapeuta, mentora de vocês. Eu tô aqui para ensinar. Na verdade, não é ensinar, né, gente? A gente tá aqui para relembrar junto. Se eu relembrei um pouco mais, se eu estudei um pouco mais, se eu tô aplicando em mim, eu venho e passo para vocês. Mas esse processo de luto, se eu não vivo, lá na frente ele vai voltar. E olha que interessante, eu vou falar muito sobre esse luto que eu tô vivendo com vocês, mas não agora. Vou fazer isso porque muitos de vocês aqui passam por isso. Se eu fico nessa coisa de essa sensação é muito ruim ou ela é muito boa, eu perco a experiência. Porque eu tô nos instintos. E os instintos, ele me faz aí para o sistema de recompensa, de buscar prazer, buscar punição, e aí eu fico nesse ciclo infinito perpetuando. É aí que tá. Vou contar um pedacinho para vocês. No meu passado, eu fui uma criança que o meu pai e a minha mãe, eles se mudavam muito, então eu nunca criava conexões verdadeiras com as pessoas. O tempo todo a gente estava se mudando. Então, eu sempre tive vontade de ter animal de estimação. E aí meu pai, ele se mudava, tinha que dar o animal para uma pessoa e eu nunca mais ficava sabendo daquele animal. Então, quando eu fui ter minha casa, o que eu fiz? Eu acolhi vários animais, eles me acolheram. E eu nunca vivi o luto desses outros animais que foram embora. Que não foi um ou dois, foram vários. Que eu perdi ao longo da minha jornada da infância. Então, ontem que eu tive essa perda, o que aconteceu?
veio tudo isso, tudo que estava no oculto, ele veio. Se eu não vivo isso, o que acontece? Eu vou me culpar ou eu vou buscar recompensa. Vai ser na comida, vai ser em alguma coisa que eu acho que me gere prazer, mas eu não vou estar curando. Eu não vou ter ressignificado. Então eu preciso viver. A emoção, ela é uma sinalização. Ó, isso que está acontecendo, você precisa prestar atenção aqui. Olha essa emoção. A emoção é uma sinalização. Só que se eu não sinto, eu cristalizo. Lembra que eu contei para vocês que antigamente as pessoas elas se curavam porque elas se reuniam para dançar? Gente, os índios faziam isso, os xamãs faziam isso, povos antigos faziam isso. Eles acendiam uma fogueira, vamos dançar aqui para espantar o medo. Vamos dançar aqui porque os nossos guerreiros foram caçar e não voltaram. E eu sei que vocês estão com medo. Vamos dançar aqui junto para expurgar esse medo. E ali, aquela emoção, ela não cristalizava. Ela tinha o seu movimento. Ela vinha, eu reconhecia, mas eu dava passagem. Não é o nosso caso. A gente não fala o que sente. A gente não fala aquilo que está aqui dentro. E eu preciso falar. E o espaço terapêutico, ele é criado para isso. É muito diferente você falar numa escuta afetiva do que você falar com um amigo no boteco. Eu estava até conversando sobre isso hoje com uma cliente. É muito diferente eu falar com um profissional que vai acolher minha dor, ele sabe o que está fazendo, do que eu pegar e falar para um amigo que ele vai me julgar às vezes, ele vai desvalidar o meu sofrimento. Que isso acontece, gente. Isso acontece. Deixa eu ver as perguntas. Olha isso, quero aposentar meu chicote, Ana. Agora é a hora. Estou passando por isso. Estou me punindo eu mesma. É pesado, não é? Eu sei que é. Gente, eu fui uma criança que eu fui muito cobrada. O tempo todo eu tô nessa regulação. Se eu não faço um estado de vigília, eu caio na punição rapidamente, porque o meu estado de rigidez é grande. O que a gente precisa? De amor. O que a gente precisa? Acolhimento. A gente precisa ser generoso conosco. Um espaço de misericórdia. Porque sem isso a gente não consegue seguir adiante. Não consegue. Verdade, Ana, nós nos culpamos demais. Sim. E aí, como a culpa é tão forte, eu vou buscar me satisfazer. Eu vou buscar um estado de recompensa. Ah, hoje também que se dane, que se lasque tudo. Vou assistir Netflix o dia inteiro. E aí você faz isso. Mas tem pessoas que não deixam eu falar. Mas você, Silvana, você precisa da pessoa certa para você falar. Não é qualquer pessoa que... Gente, não é qualquer pessoa que consegue nos ouvir. Não é porque a pessoa é maldosa. Ela não consegue. As pessoas não sabem os bastidores que cada um passa. Exatamente, Paulo. Porque todos nós... Gente, a gente encarnou, a gente tá lascado, né? Encarnou, tá lascadinho. Imagina, dança vivendo na natureza, não há doença. Pois é. Doença psicossomática não existe, né? Gente, vocês podem colocar a dúvida de vocês que eu vou respondendo, tá? Isso que eu vou falar para vocês agora é bem importante, porque, ó, existem muitas possibilidades da gente viver outros enredos de vida, da gente viver outras possibilidades. Isso está disponível para a gente, isso está disponível para a humanidade. Quando eu estou nesse sistema de recompensa, isso é muito primitivo. Vou contar uma historinha para vocês e através dessa historinha vocês vão compreender
esse sistema de punição e recompensa. Antigamente, existia, né, desde o reino animal até o hominal. Vamos dizer no reino dos animais, tem ali o alfa. Lá no sistema dos lobos, por exemplo, né, todos os outros eles respeitam o alfa. O alfa é muito respeitado. Então, o alfa é aquele que vai comer primeiro, ele vai acasalar primeiro com a melhor fêmea, ele vai escolher. E aí, eu não sendo alfa, se eu tentar, eu tô com muita fome, eu vou lá e como a comida do alfa, o que que acontece? Ele vai me matar. É assim, na natureza é dessa forma. Você vai morrer, ele vai te matar. Essa informação, ela tá no campo morfogênico. O que que é campo morfogênico? É campo da informação. A gente nasce, a gente já acessa esse campo aqui, tá? Então, tudo isso tá em nós. E aí lá, o nosso povo primitivo, eles saíam para caçar e tinha o líder. Quando eu desrespeitava o líder, o que que acontecia? Eu tomava umas bordoadas. Então, esse sistema de regulação, ele já está em mim. Eu não preciso mais que ninguém me puna. Eu mesmo me puno. Eu senti vontade de sair com a mulher do líder. Vamos dizer assim, automaticamente eu já estou me punindo. É de forma inconsciente, muitas das vezes. E aí, se eu estou me punindo, eu ativo um sistema fisiológico, né? Coisas são ativadas em mim, onde eu trabalho com esse sistema de punição que tem consequências fisiológicas. Essas consequências fisiológicas de punição ou busca por recompensa me coloca num diminutivo energético. Como que eu vou acessar o meu potencial divino? Como eu vou acessar o meu potencial verdadeiro? Como que eu vou ser forte, poderosa? Porque todos nós somos. Se eu tô nessa vibração. Vocês entenderam isso? Como que eu vou acessar esse potencial máximo se eu tô na punição? Não tem como. Não tem forma disso acontecer. É aí que tá. O tempo todo eu estou me autorregulando. O tempo todo eu estou me autopunindo. Como que eu vou acessar? Como que eu vou para campos elevados? Não consigo. Eu estou num estado muito denso ainda. Vocês entendem por que a cura energética é importante? Porque se eu não faço essa cura, eu não consigo ter esse salto. E muitas das vezes eu vou precisar entender por que dói. Ó, Alberto aí, seja bem-vindo, meu amor. Eu preciso entender. É aí que tá. Quando a gente fala, isso que eu vou falar para vocês é um desafio meu. Eu passo por esse desafio todos os dias da minha vida, né? O desapego dos resultados. A gente faz o que faz porque precisa. Não é focando no resultado. É focando no processo. Não apenas na vitória e na derrota. Porque se eu focar na derrota e na vitória, eu vou entrar nesse estado reptiliano de recompensa e punição. O desapego dos resultados é muito importante. Porque se eu fico muito atrelada, eu vou fazer tal coisa, por exemplo, tem gente que chega pra mim e fala assim, tá, vou começar a fazer tratamento com você agora. A gente vai falar das emoções e tal. Daqui a um mês eu tô bem? Gente, como que eu vou dar essa resposta pra você? Vai depender do seu sistema de recompensa, punição, da sua resistência. Porque quando eu faço isso, o que acontece? A busca incessante pelo sucesso, ela vai gerar ansiedade em você. Ela vai ser uma fonte de ansiedade e medo constante. Por quê?
Porque ora eu tô ansiosa para ter aquilo que eu faço o que eu faço para ter aquilo lá da frente. Eu nunca vivo o momento presente, nunca. O tempo todo eu tô vivendo em outro local, que não é o meu local. É sofrimento. Então, essa busca por algo, ela gera ansiedade. Isso aprisiona a gente numa expectativa em sofrimento. Agora, quando a gente deixa essa fissura, esse frisson pelo resultado, e eu coloco, olha isso, a recompensa no processo, ali você vai viver de forma diferente. Quando você para de colocar a expectativa no resultado e você passa a colocar a recompensa no processo, porque é o processo que ensina, é o processo que molda, e o processo ele é a disciplina do dia. Quando eu deixo isso de lado e me permito viver cada dia, cada passo, hoje o que eu consigo fazer? Isso, isso e isso. Então é o que eu vou fazer. Cada esforço se torna leve. A vida ela vai começando a ficar mais autêntica, mais divertida, porque eu paro de dar energia para um campo que está lá na frente. Quais são as minhas possibilidades hoje? É isso. A felicidade, gente, não está em chegar em algum lugar, mas é o caminho que a gente percorre. E para eu falar isso para vocês, gente, eu tive que começar a trazer isso pro meu coração. Porque é o meu desafio diário. Com prática, com as coisas do trabalho, eu me priorizar. Não priorizar o externo, primeiro, né? As minhas necessidades. A felicidade, ela não tá em chegar lá. Ela tá no caminho que a gente percorre. E eu precisei me conectar muito, muito com os saberes lá dos orientais, os saberes hinduístas, para isso. Porque aqui a gente está muito conectado com o vício, muito. É como esse processo, né? São as pequenas alegrias que a gente vai encontrando ao longo do processo, é que vai sustentando. E aí, quando essas pequenas alegrias acontecem, eu não vou ficar pegado a isso, né? É como se fosse uma dança. Não tem um destino final. Não existe isso, gente. Porque depois daqui vai ter outra coisa. E depois dessa outra coisa vai ter outra coisa. É o prazer do se mover, do existir, do realizar, do tranquilizar. Essa prática, gente, de estar no presente. E algum de vocês me perguntaram esses dias nos stories: Ana, a prática da meditação ajuda? Minha filha, a prática da meditação é o que praticamente tira você desse estado de recompensa e punição. Porque a gente tem muita memória, é muito pensamento. Ah, eu penso muito. Não, é muita memória. Então, quando você vai apaziguando o seu coração, você vai aquietando, não é que não vai ter mais pensamento. Mas você vai começar a dar uma diminuída. Então, essa prática de estar aqui, a felicidade, né, do que eu tô vivendo hoje, ela vai libertando a gente dessa expectativa, do peso, o que eu vou conquistar, o que eu vou ser. Lembra que eu falei para vocês, acho que foi na primeira live, a gente quer ser algo que a gente não sabe o que é, mas eu não tô conseguindo ser esse algo, e aí eu entro nesse estado de recompensa. Eu não gero um espaço de oportunidade. Eu não consigo, porque eu fico fixado nesse ganho que nunca chega. Por que esse ganho nunca chega? Porque é eu fazendo um pouquinho todos os dias, prestando atenção aqui, que eu vou conseguir. E, gente, quando eu falo isso, não é esse negócio, seja melhor 1% a cada dia. Não, gente. Porque senão você vai gerar o quê? Expectativa. Expectativa. A gente precisa se ligar no processo, ser prazeroso o processo. Aí sim funciona. Porque aí eu vou começar, todos os dias eu vou entender o quê? Que eu aprendo algo. Todos os dias eu tenho uma oportunidade de me conectar com algo, com um campo.
E esse campo de informação, se eu estiver apta, se eu estiver esperta, eu vou conseguir me conectar e trazer a informação. Deixa eu ver a pergunta de vocês aqui. Quem não vive o presente não vive, sobrevive. É, exatamente. Ou seja, ter prazer em viver cada momento. É isso. É isso. E mesmo se esse momento ele for de luto, de dor, você vai viver, né? Porque a gente precisa focar no processo de melhoria dia após dia, vivendo cada degrau. Apego a resultado das ações, muito difícil desligar, é muito difícil, realmente é muito difícil. Porque a gente está condicionado desde criança nesse sistema. Se eu sou boazinha, eu ganho um docinho. Agora, se eu sou rebelde, eu ganho uma chinelada na bunda, não é? Então, esse sistema de regulação vai chegar um momento que eu não vou precisar de ninguém. Ninguém vai precisar fazer isso por mim. Eu própria vou fazer isso comigo. Quando a gente vai saindo desse padrão e começa a ter amor por a gente, autoempatia, autocompaixão, que é compreensão do nosso processo, e eu preciso ter compreensão desse meu processo, porque a rigidez, ela me leva muito à punição. Eu vou entendendo que todo ser humano passa por isso. Não existe pessoa que não erre, não existe pessoa que não deu melhor. Tá todo mundo tentando. Isso faz parte do momento de evolução humana. A gente está aqui para ter a experiência. E nessa experiência eu vou errar. Às vezes eu vou errar mais do que eu vou acertar. E aí, quando você começa a ter essa sabedoria de nível psicológico e espiritual, que eu preciso me perdoar com facilidade, porque se eu não me perdoo com facilidade, eu vou buscar recompensa e eu vou buscar a punição, eu não consigo subir. E quando eu falo subir, gente, é dar saltos na minha consciência, não é ir para um lugar, é dar saltos na minha consciência, para que eu não fique nesse estado de sofrimento. O auto-perdão, ele precisa ser absoluto. Não tem nada em você que você não deva perdoar. Não existe nada dentro de você que você não possa perdoar. Quem não se perdoa se coloca no não merecimento. Você precisa se perdoar para você acessar esse auto-amor. Porque assim você vai ganhar o auto-merecimento da saúde, do dinheiro, do amor, do sucesso. Gente, vocês acham que Deus, o Criador, o nome que você quiser dar, ele iria colocar você numa experiência para você sofrer? Eu falo isso muito nas aulas de mediunidade que eu dou. Ninguém aqui criou sofrimento para viver, tá? A gente não chega lá no nosso planejamento espiritual. Deixa eu ver, vou sofrer pra cacete aqui dos 20 aos 30 para ver se eu tomo vergonha na cara. Vou sofrer bastante. Vou ter hérnia de disco, vou perder uma vista, vou perder o emprego e vou ser corno. Você acha, gente? Não, a gente não faz isso. O que a gente planeja? Bom, eu preciso ativar essas virtudes. Então, eu vou precisar passar por situações para eu ativar essas virtudes. Porque a partir dessas virtudes, eu vou ter um ganho de consciência. Só que, se eu me desconecto muito daquilo que eu vim fazer, do meu dharma, do meu compromisso, né? Enfim, é sofrimento que eu vou gerar para mim. Se eu fujo muito daquilo que eu vim realizar, se eu estou muito enredado nos problemas da matéria, se eu estou muito material, muito apegado, eu vou
criar sofrimento. Eu lembro, teve uma época na minha vida, ai, que saudade, que as pessoas falavam assim, mas você fala isso que você é muito cuca fresca. Olha, naquela época da cuca fresca, eu materializava um monte de coisa boa pra minha vida, porque eu tava com a cuca fresca. Virou sinônimo, gente, de sucesso, você não ter tempo, você ser muito, né? O tempo todo você tem que estar fazendo algo, produzindo algo. O Alberto, um dia numa live comigo, ele falou do mestre, que o mestre falou, não sei se foi para ele ou para um amigo dele, falou assim, vem aqui, né, para passear com a gente, alguma coisa. Aí o rapaz falou assim, não, ou a esposa, eu não lembro. O Alberto tá aí, ele conta para vocês. E aí o mestre hindu falou assim, aqui no Ocidente vocês têm, né, essa cultura de ter que trabalhar muito. Não tô falando, gente, não tô falando que não é pra gente trabalhar, mas essa coisa do esforço, eu me esforço para eu ganhar algo, isso é um condicionamento. Essa coisa de que eu vou ser vista pelos meus resultados é um condicionamento. Você é merecedor simplesmente por você existir. Nós somos. A gente precisa de amor para abrir esses caminhos, gente. E você se perdoa quando você sai dessa vaidade de ter que ser perfeita. Porque aí você vai perder o medo do julgamento do outro. Ninguém pode julgar você se você já se aceitou. Vocês já pararam para pensar nisso? Ninguém pode julgar você se você já se aceitou. Deixa eu ver as perguntas. A punição do outro, quando o outro te pune, é porque ainda inconsciente me sinto culpada? Sim, porque não tem como o outro te punir se você não deixar. O outro, ele só vai punir você se você permitir. Não tem como. Ah lá, Carol, opa, vou sofrer, nessa que eu vou. A gente é assim, a gente acha, deixa eu dar uma sofrida aqui. Sinto que fiz isso, voltando a equilibrar. Muito bem. Sempre trabalhando. Gente, se a gente sempre tá trabalhando, que hora que a gente vai estar no espiritual? Porque aí você chega em casa, o que você fala? Trabalhei muito, mereço beber uma cerveja. Trabalhei muito, mereço comer aqui um bolo. Você nunca fala assim, trabalhei muito, deixa eu ir agradecer e fazer minhas práticas? Porque é isso que me sustenta. Não é? Não é assim? Fez sentido para vocês? Se sim, vou pedir para vocês escreverem aí no comentário, tratamento. Se fez sentido para o seu coração, escreva no comentário, tratamento, tá? Não confundir também dificuldade com sofrimento. Sim. Muitas vezes a gente vai precisar passar pelas dificuldades, porque são as dificuldades que nos moldam, né? Imagina se a gente fosse só sombra e água fresca. Como que eu ia desenvolver virtude nisso? Adri, eu aprendo o tempo todo com você. Meu amor, e eu com você. Escrevam aí, gente, tratamento. Amanhã, prestem atenção. Amanhã vocês se preparem, que eu vou trazer aqui para vocês uma oportunidade maravilhosa. E hoje, para você que está aqui comigo ao vivo, eu vou te ensinar uma técnica. Essa técnica, gente, ninguém costuma fazer porque é simples. E se é simples, né, a gente acha que não funciona. Mas o simples, ele sempre vai funcionar. Eu ensino isso para as minhas alunas. Depois o meu professor, ele me contou que isso que eu faço, né,
chama razão kármica, eu achei bem interessante. Façam isso que eu vou ensinar aqui para vocês agora. Todos os dias à noite, você vai conversar com você. Nossa, hoje eu fiquei muito brava no meu trabalho porque o José, ele me falou uma coisa que me magoou. Por que eu deixei o José falar aquela coisa que me magoou? Por que eu me magoei? Assumir a responsabilidade da vida, gente. Quando você começa a abrir um espaço dentro de você para você conversar com as suas dores e com as suas emoções, qual é a informação que você manda? Inconsciente? Eu estou ativa. Eu estou pronta para começar a me curar sem tanto sofrimento. E aí você vai se apaziguando com esse inconsciente e ele, porque é lá no inconsciente, gente, que tá os traumas e as dores. Se eu não acesso, vai materializar numa circunstância, numa situação, numa pessoa desrespeitosa, numa pessoa, igual a Vanessa falou, te punindo, ou você se punindo. Por que você se pune? Você sabe? Por que você se pune? Ah, eu me puno porque hoje eu deveria ter acordado 5 horas da manhã e eu acordei às 9. Não. Mas esse sistema de punição, ele vem antes. A raiz é antes. É isso que a gente precisa. A cura energética, gente, ela trabalha nisso. A gente vai lá e começa a tratar esses campos. A informação que está lá inserida, a gente começa a trabalhar ela. Com as coisas que a gente vai ressignificando no agora. Então, quando você começa todos os dias à noite fazer isso, de você conversar com você, por que o fulano falou aquele negócio? Nem era pra mim, nem era pra mim. Mas eu fiquei puta, nossa, eu fiquei bolada. Por quê? Por quê? Por que eu fiquei puta? E aí você vai começar a entender que não é o que o fulano falou, é a ferida que existe dentro de você que fez você ficar puta com o fulano. É assim. E aí você vai abrindo para esse inconsciente conseguir se comunicar com você cada vez mais. Gente, na terapia, se tá fazendo sentido, pessoal, escreve aí nos comentários. Tratamento, tá? Tratamento. Existe formas do inconsciente se comunicar com a gente sem ser através da dor. Só que eu vou precisar mostrar para ele que eu tô pronta para isso. A viver as experiências sem sentir essas coisaradas loucas que a gente sente. Sem estar me punindo o tempo todo. Sem estar buscando recompensa o tempo todo. E na terapia, o que acontece? O psicólogo, ele empresta para você o inconsciente dele. Por quê? Porque psicólogo, terapeuta que não trabalha o próprio inconsciente, as próprias dores, como que vai ajudar o outro? E eu não estou julgando, eu só estou sendo sincera. Chega uma pessoa para mim, sei lá, com vários problemas, e aí todos nós temos problemas, gente. Mas se eu não trabalho os meus, como que o meu inconsciente vai se comunicar com o inconsciente da pessoa? E se comunica. É assim. Gente, muitas das vezes, o que está sendo tratado no campo, você acha que você está falando das suas dores, mas ali você solta coisas. Se o psicólogo ele presta atenção, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir captar aquilo. E daquilo, ele vai conseguir abrir esse leque e trabalhar esse campo de informação na pessoa. Às vezes a gente não precisa nem falar. É jogando a informação no campo. Ó, né? Percebo que a pessoa, ela tem um trauma de abuso. Ali você vai começar a tratar o campo. Daqui a pouco, na outra sessão, a pessoa traz: Ana, lembrei de uma coisa que foi assim, assim, assado. E isso precisa, gente, de amor, de acolhimento. É assim.
Escrevam aí tratamento, dúvidas, perguntas, me falem. Fez sentido a live para vocês? Se fez, gente, coloca o foguinho aí para subir. Gostaram? Se vocês entenderem que o sentido da vida não é a gente buscar o que vai fazer a gente feliz no futuro, mas sim aproveitar essa jornada, ter as experiências de forma integral, sem você ficar se punindo, isso já faz um sentido danado para tua alma, né? Quando a gente para de querer ser feliz no futuro e aprende a sentir prazer genuíno no agora, no processo. Cada momento tem uma oportunidade, um aprendizado, uma alegria. A gente não vai levar nada daqui, gente, só o que a gente viveu. Então vamos viver, né? Vamos viver. Isso é importante, a gente viver, né? Oh, Azeira, sempre maravilhoso o que você faz, o que você traz para nós. Eu sou muito feliz, gente, de poder contribuir, muito mesmo. Eu sou muito feliz de poder, através daquilo que eu faço em mim, poder ajudar vocês, de todo o meu coração. Hoje, a nossa live vai ficar salva, porque ontem eu não fiz a live, né? Então, quem vai assistir no gravado, a live, escreva tratamento, tá? E quem ressoar no coração, quiser informação, né, sobre as minhas mentorias, sobre o meu trabalho como terapeuta energética, manda mensagem pra gente, que com certeza eu e a minha equipe, a gente vai tratar vocês da melhor forma possível, com muito acolhimento, muito amor. A Adriele tá aí, a Carol tá aí, a Vivi tá aí, as meninas que trabalham comigo, que prestam serviço nessa egrégora de cura energética, emocional. E a gente é muito, muito, muito grata nas coisas que a gente faz para vocês, viu? Eu confesso que são todas coisas que eu já ouvi, mas que vale a pena estar recapitulando. É isso, às vezes a gente precisa recapitular, porque a gente se esquece, né? A gente vai esquecendo, a gente vai vivendo a vida e vai esquecendo de algumas coisas, né? Gente, um beijo para vocês, fiquem bem e amanhã teremos uma oportunidade maravilhosa. Então vocês vão estar comigo aqui e o assunto vai ser poderosíssimo. Um beijo.